Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de matemática com o professor André e no assunto de hoje iremos falar sobre semelhanças de figuras. Antes de começarmos a falar sobre semelhanças, nós iremos falar sobre os pontos notáveis, relembrar os pontos notáveis de um triângulo. Pronto, primeiro nós temos os pontos notáveis de um triângulo. A altura, que é um segmento de reta que liga um vértice com a base de um triângulo com um vértice oposto formado por um ângulo de 90 graus com o mesmo. Temos a bissetriz, que é o segmento de reta que liga um vértice com a base de um triângulo formando assim dois ângulos exatamente iguais ou congruentes no mesmo. Temos a mediana, segmento de reta que liga o vértice de um triângulo com o ponto médio da base do mesmo. E a mediatriz, que é o segmento de reta partindo do ponto médio da base de um triângulo com a formação de um ângulo de 90 graus com o mesmo. Observe. Temos aqui, no caso, a altura, que é uma reta formada, né, que liga o vértice com a base, formando um ângulo de 90 graus. O vértice do seu ângulo oposto, formando um ângulo de 90 graus. Temos a bissetriz, que no caso é o segmento que liga o vértice também, com a base, formando dois ângulos exatamente iguais. No caso aqui, eu estou dividindo este ângulo aqui, ó, como se fosse pela metade, né? Então a bissetriz forma dois ângulos iguais. A mediana, que é um segmento de reta que liga o vértice de um triângulo com o ponto médio. No caso aqui, o ponto médio é a metade deste lado aqui, ó, o ponto médio, tá certo? E a mediatriz é a que liga, é o que a reta formada do ponto médio, fazendo aqui, formando um ângulo de 90 graus. Bom, vamos para congruências e semelhanças de figuras planas. Primeiro iremos falar de congruência. Duas figuras congruentes nem sempre são iguais. Quando um triângulo tiver três ângulos iguais, dizemos que os ângulos são congruentes, mas não podemos afirmar que os triângulos são congruentes. Para que os triângulos sejam congruentes, é preciso ter os três lados iguais. Neste caso, teremos as duas situações, ângulos e lados congruentes, ou seja, ângulos e lados iguais. Abaixo temos um quadrilátero congruente, já que todos os ângulos e todos os lados são iguais. A igualdade entre eles deve ser obrigatoriamente entre as medidas de seus lados e seus ângulos. Observe, temos aqui os dois quadriláteros, observe que eles têm a mesma medida, aqui é 3, aqui é 3, cada lado tem a mesma medida, certo? 1 e 1, 2 e 2, cada lado tem a mesma medida e todos os ângulos são iguais. Então eles são congruentes, né, como diz ali, eles são congruentes, já que todos os ângulos e todos os lados são iguais. Então, neste caso, esta figura, ela é figura congruente, com todos os lados e todos os ângulos iguais, ok? Semelhança de triângulos. Dois triângulos, eles são semelhantes quando possuem os três ângulos ordenadamente congruentes, no caso, com a mesma medida, e os lados correspondentes proporcionais. Usamos o símbolo, esse símbolo aqui, tio, para indicar que os dois triângulos são semelhantes. Para saber quais são os lados proporcionais, primeiro devemos identificar os ângulos de mesma medida. Os lados homólogos, que eu posso dizer que seriam correspondentes, serão os lados opostos a esse triângulo, a este ângulo. Vamos ver a razão de proporcionalidade. Como nos triângulos semelhantes aos lados homólogos são proporcionais, o resultado da divisão desses lados será um valor constante. Esse valor é chamado de razão de proporcionalidade. Considere o triângulo ABC e EFG semelhantes, representados na figura abaixo. Observe aqui esses dois triângulos, como foi dito lá, o ABC e o EFG, né? Os lados A e E, observe aqui, ó, A e E, B e G, e o C e o F são homólogos. Sendo assim, temos as seguintes proporções: A
dividido por E é igual a B dividido por G e C dividido por F, que é igual a K. Onde K é a razão de proporcionalidade. Vamos lá. Eu posso dizer que este ângulo é igual a esse, este ângulo é igual a esse, aliás, troquei, este ângulo aqui é igual a esse daqui é igual a esse e esse igual a esse. Então temos ângulos iguais, só que estão em posições diferentes, mas que a gente pode, ao girar este triângulo, teremos o triângulo conforme tem a figura semelhantes. Vamos ver aqui, por exemplo, os triângulos abaixo são semelhantes, mas não são congruentes. Olha só, como o símbolo tio significa semelhança, e o símbolo, esses três aqui eu chamo de significa congruência, tá certo? Nós temos aqui 75 e 75, 65 e 40 do mesmo jeito. Os ângulos são iguais, porém as minhas medidas dos lados do triângulo não é igual, então ele não é congruente, certo? Os ângulos são congruentes, mas porém o triângulo em si não é congruente. Eles são semelhantes, tá bom? Olha só, eu posso dizer que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo DEF, tá bom? Ele é congruente quando as mesmas medidas e os mesmos ângulos forem iguais. Ele é semelhante quando os ângulos forem iguais e, por exemplo, as medidas forem proporcionais. No caso proporcionais, vamos entender a questão de proporcionalidade. Observe aqui. Eu tenho nesta parte aqui de baixo, aqui é 4, o dobro de 4 é 8. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2, o dobro de 2 é 4. E aqui o dobro de 3 é 6, ou seja, proporcionalidade no sentido que quando eu estiver usando um, o outro será a mesma coisa. Por exemplo, o dobro de cada uma das figuras, ó, de cada um das medidas. O dobro de 4, o dobro de 3 e o dobro de 6. Ou seja, é como se esta figura aqui ela fosse exatamente o dobro. As medidas dela são o dobro das medidas do outro. Porém, nós temos os ângulos iguais. No caso assim, temos dois ângulos congruentes, ou seja, iguais, porém os lados não são congruentes. São chamados de homólogos. Então, neste caso, há uma proporcionalidade entre os lados. Outro dado importante é que o terceiro ângulo de ambos os triângulos é igual a 75, pois 65 mais 40 mais 75 dá 180. Observe que as dimensões do triângulo maior correspondem ao dobro do menor. Foi o que eu falei agora há pouco, não é isso? Sendo que AB dividido por DE, BC dividido por EF, AC dividido por DF, assim teremos 4 dividido por 2, que são as dimensões que eu chamo de proporcionais, que um é o dobro da outra, né? 4 dividido por 2, 8 dividido por 4, e 6 dividido por 3 está igual a 2. Como fizemos no exemplo lá atrás, onde K, no caso, seria a minha constante, a minha razão de proporcionalidade, ou seja, quando eu pegar dois segmentos, dois lados, onde eu pegar um e dividir por outro, e sempre eu pegar dois lados e fazer a divisão de um por outro, eu tiver o mesmo valor, que no caso aqui o mesmo valor sempre dá 2, 4 dividido por 2 é 2, 8 dividido por 4 é 2, 6 dividido por 3 é 2. Então, se eu pegar um triângulo e à medida que eu for fazendo a divisão entre seus lados e eu tiver o mesmo valor em cada divisão, é porque esse triângulo ele é semelhante, ele é proporcional. A razão de proporcionalidade é 2, ou seja, K é igual a 2. Casos de semelhança de triângulos. Primeiramente, precisamos saber se dois triângulos são semelhantes. A proporcionalidade poderá ser verificada através de alguns casos especiais, sem necessidade de conhecer todos os lados e os ângulos. Temos aqui a congruência e semelhança de figuras, no caso, o primeiro caso, que é o chamado AA, em relação a ângulo e ângulo. Dois triângulos são semelhantes se, e somente se, dois ângulos forem iguais. Então, se eu tiver dois ângulos iguais em um triângulo, então esses triângulos serão semelhantes. Observe. Se dois ângulos forem iguais, como esse aqui, e esse aqui e esse, então já posso dizer que os triângulos são semelhantes, porque eles estão
contido no primeiro caso, que é o ângulo e ângulo. No caso aqui eu tenho a semelhança do triângulo ABC com o triângulo DEF. E no caso 2 é o lado, ângulo, lado. Observe que as medidas dos lados do triângulo maior é o dobro do menor. São proporcionais. E o ângulo formado entre eles é o mesmo. Logo, existe semelhança. Dois triângulos serão semelhantes se, e somente se, eles tiverem dois lados, respectivamente proporcionais, e um de seus ângulos formados por esses lados forem congruentes. Congruência e semelhança de figuras planas. Observe aí, no caso desta, eu tenho o dobro de uma e o dobro da outra, né? No caso eu tenho uma é o dobro da outra no lado e outra é o dobro também, e temos o ângulo que é igual. Então eu teria o que? Lado, ângulo e lado, onde os lados são proporcionais e os ângulos, e o ângulo no caso é igual. E no caso 3 é o chamado lado, lado e lado. Haverá semelhança de todos os lados de um triângulo se eles forem proporcionais. Observe. Eu quero dizer aqui que, vamos supor que aqui seja 10, aqui seja 5, ou seja, todos os lados são proporcionais, à medida que também os ângulos serão iguais. Por exemplo, A, B, D, E, e assim como os outros aí, fazendo a divisão teremos a mesma constante. Logo, temos dois triângulos semelhantes. Temos, por fim, o teorema fundamental da semelhança. Quando uma reta paralela a um lado de um triângulo intersecta os outros dois lados, em pontos distintos, forma um triângulo que é semelhante ao primeiro. Observe aqui, na figura abaixo, representamos o triângulo ABC e a reta R paralela ao lado. No caso, ao lado BC. Olha só. Nós temos aqui um triângulo. Quando interceptamos uma reta paralela a um dos lados, nós podemos observar aqui, nós tínhamos primeiro um triângulo grande e agora nós temos um triângulo pequeno. Então, esse triângulo pequeno ele tem os mesmos ângulos, dos mesmos jeitos, certo? Esse ângulo é igual a esse é igual a esse, e esse ângulo do triângulo pequeno é igual ao ângulo do triângulo grande, certo? Temos esses ângulos em comum. E, no caso, as medidas elas serão proporcionais, certo? As medidas dos lados serão proporcionais, onde uma ela será praticamente o dobro da outra, né? Isso ou triplo, pode ser dessa forma. Observando a figura, notamos que os ângulos B e D são congruentes, assim como os ângulos C e E, pois a reta R é paralela ao lado BC. Assim, pelo critério AA, no caso, ângulo e ângulo, os triângulos ABC e EED e ADE são semelhantes. Então, gente, na aula de hoje, nós vimos sobre essa questão de semelhança de figuras, inicialmente. Temos mais ainda por frente, para ver mais para frente. E vemos também a questão de semelhança de triângulos. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal, deixem o seu like para ajudar a divulgar o meu canal. E nas próximas aulas estaremos continuando o conteúdo de semelhança de figuras, certo? Até mais, até o próximo vídeo.